Bora falar agora a respeito de um assunto que acaba impactando a realidade da população aqui do nosso município. Breves teve uma arrecadação recorde no ano passado, esse ano também vai ultrapassar aí aquilo que estava sendo previsto, mas na essência a política pública pouco está sendo executado para benefício da nossa população. A gente vai ter essa conversa. O vereador Luiz Carlos Serafim já está aqui no estúdio da Marajó TV para a gente conversar justamente sobre isso. Desde já, vereador, agradecer a presença, a participação aqui com a gente na programação do Balanço Geral para a gente trazer esses esclarecimentos tão importantes à nossa população. Em primeiro lugar, boa tarde, bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Boa tarde, Marlon, boa tarde aos demais membros desse meio de comunicação, aos ouvintes, né, aos nossos telespectadores. Até desculpa que a voz hoje amanheceu meio complicada. E acabei de sair também de um programa ali do Ailton Ramos. Mas vamos tentar aqui explanar aqui para a sociedade algum esclarecimento. Sim. A minha produção posiciona para mim, por favor, umas tabelas a respeito da arrecadação. Bora começar lá a explicar um pouquinho para o pessoal de casa? Vereador, o senhor poderia trazer para a gente um espelho dessa arrecadação da Prefeitura de Breves? Para a nossa população entender, essas arrecadações são recursos federais destinados aqui para Breves. Para o povo de casa entender, como é que está essa arrecadação aí, vereador? Marlon, essa cidade brevense. O que vocês estão vendo aí na tela é o que foi arrecadado pelo município com relação ao Fundeb. Sim. Isso não é arrecadação total do município, é apenas o Fundeb, tá? É o recurso destinado para a educação. Para que é que serve esse recurso? Onde é que pode ser aplicado este recurso? 70%, como é a orientação do Ministério da Educação, seria pagamento de servidores, né, professores, os técnicos pedagógicos, serventes, pessoal da secretaria, pessoal de apoio. Então, esta aí é a arrecadação e os 30% seria para a construção ou reforma e manutenção das escolas, né, equipamentos e tal. Então, esses valores que está aí, 2021, de 149 milhões, 233 mil e a fração que está lá, por favor, volte a outra tabela. Volta a tabela lá, produção, deixa a outra tabela. Isso. Isso aí foi tudo que Breves arrecadou em 2021, só do Fundeb. Tá. Mais de quase 150 milhões. Deixa eu explicar para o pessoal de casa que está nos acompanhando. Essa tabela aí que você está vendo na tela, 2021 ainda foi da gestão anterior, certo? Toninho Barbosa já entrou agora, 2021 foi já entrando... Não, isso 2021 sim. Foi o que foi recebido no primeiro ano do governo atual. Charão Leão, sim, isso. Do prefeito Charão. No Leão. Segundo ano, e aí a gente volta e acaba percebendo, vereador, essa crescência no valor de recursos. A gente saltou aí, pelo menos na tabela que eu estou vendo aqui no nosso retorno, de 149 milhões, já para o ano seguinte, que é 2022, o ano passado, a gente já ultrapassou aí esse valor de 258 milhões. Gente, esse recurso, a gente fala esses valores, esse recurso é só para educação. Vale ressaltar, Marlon, que aí não está o recurso da merenda escolar, que é um outro programa, não está o transporte escolar, entendeu? Não faz parte aí desse montante aí, tá? Queria ressaltar, Marlon, que em 2021, devido à pandemia da Covid-19, não houve aula, né? Então, a folha do funcionalismo da Secretaria Municipal de Educação era muito pequena. Sim. Então, nós esperávamos que, com esse recurso de 2021, né, o prefeito pudesse priorizar a questão da construção e reforma das escolas, né? Umas escolas que estão paralisadas aí há bastante tempo, que poderiam ter sido aproveitado esse recurso para que essas escolas pudessem ser concluídas, para que quando começassem as aulas de 2022, as crianças e todo o corpo da escola, seus servidores, poderia estar recebendo a escola todinha prontinha, lá organizada para receber os servidores e também os alunos. O que a gente percebe é que em 2021, olha, mais de 149 milhões, isso só do Fundeb. Quando foi 2022, mais de 258 milhões.
Veja que teve um aumento considerável. 2023, nós estamos contando apenas os 5 primeiros meses. Ou seja, esse valor de 1 milhão, na verdade, 137 milhões, foi só dos de janeiro a maio. Meu Deus do céu. De janeiro a maio. Se você pegar aí 137 milhões, dá quase que o valor total de 2021. Dá quase que o valor total. Exatamente. Então, a gente observa que se a gente fizer a somatória de 2021, 2022 e os 5 primeiros meses de 2023, dá mais de R$500 bilhão, né? Mais de 145 milhões de reais. Aí a comunidade fica a se perguntar, o que está sendo feito desse recurso? Porque a gente vê a escola aqui como Estevão Gomes, né? Tempão sem aula aí sem condições de receber os alunos, né? A escola... A gente tem uma polêmica aqui Lauro do Lauro Sodré também, que está né? com a mesma situação. Ruth Helena exatamente. também, entendeu? Então, meus amigos, eu quero deixar muito claro aqui para a sociedade brevense que isso aí não é falta de recurso. Sim. Recurso tem e muito, né? Vejam bem que, olha aí, que nós já arrecadamos só esses 5 primeiros meses. Sim, esse mais valor de 137 milhões. Então, se você pegar esse valor total aí de cerca de mais de 500, gente, a gente está falando de R$500 bilhão de reais que o atual prefeito de Breves já recebeu desde o seu início de mandato até agora. A gente sabe que o valor desse ano, que estava orçamentado aí em 600 milhões, vai ultrapassar. A gente fala desses valores exorbitantes. A minha questão não é... Eu confesso que quando eu vejo uns números desses, eu até poderia ficar feliz. Se a gente pegasse esse recurso e tivesse aplicação desse recurso lá na ponta, uma escola de qualidade, estruturada, os profissionais sendo valorizados, a gente tem a situação dos barqueiros, que é um problema sério, que é a falta de valorização pelo trabalho que eles exercem, porque o aluguel do barco já não é pago, o salário é pouco, é uma série de problemas. E quando tu pega todo esse montante só relacionado à educação, a gente não vê na ponta um investimento de todo esse valor. Acaba que a gente não percebe para onde foi parar todo esse dinheiro, porque a gente não vê obras sendo executadas. Nós temos aí uma série de denúncias realizadas e que chegaram até o conhecimento até do Sindicato da Educação aqui de Breves, que fez vários acompanhamentos disso. Teve a Câmara, que deveria fazer um acompanhamento maior disso, daquelas 20 e poucas obras que foram abandonadas ainda pelo próprio prefeito de Breves, lá no seu segundo mandato, e que até agora ele não concluiu. Ele prometeu que ia entregar essas obras em 100 dias, né? Só que o problema é que o dinheiro que foi investido aí não apareceu. Cadê as obras? Cadê as construtoras? Nós temos uma creche aqui no bairro Riacho Doce. Uma creche que já deveria estar pronta, entregue à comunidade, não foi entregue. A Câmara não convida os responsáveis dessas construtoras para prestar esclarecimentos. A Câmara não tem nem capacidade de convidar um secretário para prestar esclarecimento. Imagine convidar o prefeito, né? É um problema muito sério. É justamente a falta de gestão do dinheiro público que está prejudicando você que está me assistindo, você pai, você mãe, você estudante, que infelizmente não tem acesso a políticas públicas adequadas em razão da falta de gestão do dinheiro público. Recurso tem muito. Bora continuar aí, produção. Traz aquelas outras tabelas para mim, por favor. Porque o nosso objetivo aqui é esclarecer. Você de casa tem a total liberdade de decidir o que é que você quer acreditar. A gente está mostrando aqui fontes oficiais, próprio governo federal, divulgando quanto que Breves está recebendo, a arrecadação de Breves. Olha só, a gente tem uma tabela aqui com os valores que cada município recebe. Breves é a 14ª cidade do Pará mais rica, a 14ª cidade do Pará mais rica e que mais recebe recurso por parte do governo federal e fora os aportes de investimento do Estado, infraestrutura e uma série de coisas. Vereador, me explique para mim essa tabela aí, explique para o pessoal de casa. Marlon e quem está nos assistindo, veja que Breves aí tem uma arrecadação hoje significativa ao ponto de ser
14º município com maior arrecadação no estado do Pará. Então vejam que em 2021 foi mais de 265 milhões que Breves arrecadou, né? E quando já chega o ano passado, 2022, aí dá um salto para mais de 415 milhões. E a previsão que se tem para agora 2023 é de ultrapassar 600 milhões. Então, não dá para a gente ficar calado só vendo as coisas passarem aí sem que a sociedade tome conhecimento e que seja aplicado esse recurso. Porque o que nos deixa revoltados e tristes ao mesmo tempo é que esses valores não pertencem ao prefeito. Esses valores não pertencem à Câmara de Vereadores. Esses valores pertencem à sociedade brevense. Então, porque muitas das vezes o cidadão recebe informação lá numa secretaria, lá numa UPA, lá na escola, que a situação está daquela forma por falta de recurso. E quero deixar bem claro para vocês, essas são fontes oficiais, tá? Então não é falta de recurso, entendeu? Então, se somar o que a Prefeitura de Breves recebeu em 2021, 2022 e a previsão de 2024, ela vai passar vai se aproximar a 1 bilhão e 300 milhões. Aliás, 2021, 2022 é a previsão de 2023. Nesses 3 anos, é provável que a Prefeitura de Breves ultrapasse aí a casa de 1 bilhão e 300 milhões. Aí a gente para pensar, como é que estão essas escolas? Por que não estão funcionando? Cadê o recurso dessa escola? Por que na área da saúde não está funcionando? Por que a UPA não está funcionando, contendo os postos dos bairros, da zona rural? Por que não está funcionando? Aí a gente gostaria de fazer esse acompanhamento, porque é prerrogativa da Câmara, de uma das prerrogativas, e eu até considero a mais importante, a fiscalização. Só que, infelizmente, por exemplo, eu quis convocar a secretária de Saúde há uns dias atrás, até anunciei no seu programa, que a gente já está convocando, apresentei o requerimento de convocação, mas simplesmente não foi aprovado o requerimento, porque a maioria decide. Então a maioria decidiu que não era para convocar a secretária, entendeu? Porque eram os secretários que nos informar, bem, de todo esse recurso que está vindo, em que está sendo aplicado, quais os objetivos que foram atingidos, qual o planejamento que se tem para até o final do ano, entendeu? Então as coisas são muito obscuras, e que quem perde com isso é a sociedade. Então, deixar claro aqui para a sociedade brevense. Olha os valores que Breves já recebeu do Fundeb. Então, não era para estar na situação que se encontra. Conversem comigo, conversem com os demais vereadores da oposição e também o vereador da situação, para que a gente possa estar acompanhando isso mais de perto, porque nós fizemos um juramento no dia da nossa posse, nós temos que honrar por esse juramento que fizemos, tá? E nós temos que dar uma resposta sempre positiva à sociedade brevense, né? Porque esses recursos pertencem à sociedade. O prefeito, com a sua máquina administrativa, é apenas para administrar o recurso que não é do prefeito. É um recurso que pertence à sociedade brevense. Aí você vai numa escola como Estevão Gomes, lamentavelmente, a gente sabia que era a escola que maior estrutura para receber o alunado no grande bairro que é a Cidade Nova, é a escola paralisada, né? E penalizado com isso o aluno, o próprio servidor também, porque vão para locais improvisados e não é falta de recurso. Tá aí para que todos possam tomar Deixa eu resumir aqui. Meu irmão, incompetência ou desvio. Porque o vereador está sendo quando a gente chama um secretário, quando a gente propõe convocar um secretário e a base do governo não aceita, para mim, a base está dizendo assim, olha, tem coisa errada, por isso nós não podemos levar o secretário lá. Não. Porque se tivesse tudo certinho, eles mesmo teriam um interesse. Não, bora trazer o secretário. Já ouviu aquele ditado, quem não deve não teme, porque né? É transparência, administração correta, está tudo certo, então o secretário vem aqui. Mas na hora que brinda o secretário, dá no entender que tem coisa errada, e o que é pior, incentiva os secretários que geram fundo, né? Porque nem toda secretaria tem fundo municipal, aqueles que geram fundo, fazer a coisa de forma toda obscura, porque a Câmara não vai incomodar. Então a Câmara abre mão de uma de suas prerrogativas, que é a fiscalização, né? Fiscalizar os recursos públicos. Então eu quero aqui aproveitar este momento para deixar bem claro para a sociedade brevense, que se Breves hoje não tem
uma educação de qualidade não é por falta de recurso. Sim. E a gente esclarece isso na expectativa de que a gente possa melhorar essa situação aqui de Breves, porque afinal o nosso povo está vivendo esse abandono, vivendo esse esquecimento e diante de todo esse cenário, de todo esse montante. Se a gente pegar a questão populacional desses municípios, que são bastante maiores aqui, até do que Breves, em questão populacional, a gente tem aqui recursos enormes que são aportados todos os meses no nosso município e que infelizmente a gente não vê a aplicabilidade sendo beneficiado à comunidade. Tem outras tabelas aí, produção, traz bem rapidinho, meu tempo está acabando. Ainda tem uma matéria para você que eu vou trazer daqui a pouquinho. A gente tem aqui alguns outros dados sobre as informações, inclusive sobre divulgações aqui da própria CEMED quanto a essas obras abandonadas, né? A gente tem uma série de obras. Eu queria até sugerir para o senhor, vereador, o senhor sempre acata a sugestão da população, a Câmara poderia convidar os responsáveis dessas obras para explicar onde é que foi parar o recurso recebido. Eu tenho um dossiê que foi feito pela própria CEMED, inclusive preste atenção nesse logo aqui em cima, CEMED, Secretaria Municipal de Breves. Essas informações não são nem coletadas pela nossa equipe de reportagem, é a própria CEMED que coleta e aponta essa série de irregularidades de escolas que estão, ó, desse jeito, no meio do mato, abandonadas. Em todos os distritos tem pelo menos algumas das escolas. Só o meu mapeamento lá, que eu recebi um dossiê da CEMED, agradecer os funcionários que não concordam com a falta de responsabilidade com o dinheiro público. Dentro da CEMED tem gente comprometida com a educação, que denuncia, que manda para nós, que pede para a gente cobrar, porque se a gente cobrar, o prefeito vai deixar de estar metendo a mão lá em dinheiro de escola, e acaba que a nossa maior fonte são os próprios servidores. E eles mandam para a gente algumas informações boas para que a gente possa cobrar do prefeito para que essas obras saiam do papel. A gente tem aqui algumas escolas, a gente poderia falar, por exemplo, da Escola do Rio Jupatituba, uma outra obra importante, uma obra em alvenaria. Eu estive lá com a comunidade, tá no meio do mato, fizeram apenas a base lá, esqueceram da comunidade e o dinheiro, meu amigo, sumiu. Cadê o dinheiro é que é o problema. E a gente tem outras situações como essa. A Câmara, na época que o senhor era presidente, vocês fizeram acompanhamento do andamento de umas obras, que é o que tudo indica, estava acontecendo uma maquiagem aqui em Breves. O que é que acontece? Essas obras tinham sido bloqueadas pelo Fundeb porque não estava batendo o valor recebido com o valor construído. Então o prefeito pegou recursos de outros locais e queria aportar nessas obras para maquiar, para esconder o desvio que aconteceu no final do mandato passado. É isso. E ele tentou utilizar algumas empresas, inclusive, para tentar maquiar. Inclusive começou uma obra lá do Riacho Doce da creche. Quando eu cobro a retomada dessas obras, é para que volte, mas que o dinheiro que já foi passado para a construção daquela obra, que ele seja aplicado, e não que se pegue dinheiro de um outro canto para tapar buraco. É aí que está o problema, porque assim você só está justificando o roubo, você está justificando o crime, porque você tirou lá atrás, no final do segundo mandato dele, ele pegou o dinheiro e agora está pegando outro recurso que deveria ser aplicado em outra coisa para encobrir, para que ele não seja penalizado com isso. Vocês acompanharam essa história junto com essa situação dessas obras aqui, vereador? Foi montado no ano passado uma comissão de vereadores para acompanhar essas obras. E eles começaram a fazer o acompanhamento nas obras aqui da cidade, né? Foi feito um relatório, né? Foi apresentado na Câmara, nós encaminhamos isso aí para o Ministério Público para que ele tome as providências. A gente lamenta muito essa falta de compromisso, Marlon, porque a gente já viu que não é falta de recurso. Sim. Né? Recurso tem, e muito. Né? E a gente sabe que na zona rural, muitas das escolas estão sendo improvisadas nos espaços das igrejas para que possa funcionar. Depois de tanto recurso para ter uma escola padrão, uma escola toda equipada, para que os nossos alunos possam receber uma aula mais digna, e os servidores também um espaço adequado para desenvolver a sua atividade.
Sim. Na própria vila da família do prefeito, lá no Curumu, no Porto Alegre, a escola funciona no barracão da Igreja Católica. Até agradecer os padres, os freios, vocês têm mais responsabilidade do que o prefeito de Breves.